O Brasil realmente é um país bastante privilegiado na produção de alimentos. Temos solo e clima favorável para mais de uma safra e também de colheitas fartas. Mas nesse ambiente tropical existem o aparecimento e o surgimento de doenças, de pragas, de fungos e bactérias. É aí que entram os defensivos agrícolas. Hoje você vai conhecer de perto a fabricação e o desenvolvimento desses defensivos e saber se há algum risco para a sua saúde. Estamos na fábrica da Ihara, junto com um time de especialistas, a convite do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg. Vamos trazer novos dados sobre esse cenário dos defensivos agrícolas. O clima está em tudo na agricultura, e essas condições climáticas de 2023 contribuíram para um aumento de pragas e doenças e, consequentemente, o Brasil expandiu a área tratada em 10,5%. O dado faz parte de uma pesquisa encomendada pela Sindiveg. A metodologia utilizada fornece dados do mercado sobre o produto por área tratada e considerou o volume utilizado pelo produtor e o número de aplicações por área cultivada. A soja é a cultura com 55% do total da área que utilizou um defensivo, seguido do milho com 18%, algodão 7%, pastagem 6% e cana com 4%. Vivemos em um país tropical. Em períodos secos, pode acontecer uma maior proliferação de pragas e, em dias úmidos, o aparecimento de doenças fúngicas. Sempre que o clima está mais quente, você tem mais desenvolvimento das pragas, tanto plantas daninhas, como insetos, como doenças, e considerando só a variável quente versus frio. Em relação à umidade, normalmente quando você tem o clima mais úmido, você tem mais o desenvolvimento de fungos e menos desenvolvimento de insetos. E aí o outro lado também é verdadeiro, né? Quando você tem o clima com menos umidade, favorece o desenvolvimento de insetos e desfavorece o crescimento de fungos, tanto fungos e bactérias. De acordo com os especialistas, para uma produção segura e sustentável de alimentos, existe no Brasil um processo regulatório de registro baseado em ciência, seguido da Lei de Defensivos, para assegurar um trabalho transparente, desde os estudos para a fabricação, passando pela aprovação de órgãos competentes, a fim de que o produto seja apto para ser comercializado, distribuído e utilizado de forma correta no campo, com segurança. O professor Edivaldo Vellini, da Unesp, especialista em proteção de plantas, garante que o processo é muito rigoroso e que não há perigo algum à saúde humana. Então, o risco ele se refere a um perigo numa condição prática de uso, numa condição prática de convivência. O que os sistemas regulatórios do mundo todo fazem é estabelecerem diretrizes e processos de avaliação que dizem para a população que ela pode consumir um determinado produto se ele for utilizado corretamente, pode ser consumido o produto, que recebeu essas aplicações sem risco de intoxicações. No processo de avaliação dos produtos, a gente tem 2 fatores de segurança de 10 vezes que são inseridos no processo, Então, se tudo foi feito corretamente, o agricultor utilizou corretamente na dose correta, o produto é eficaz, a gente tem um fator de segurança de pelo menos 100 vezes, indicando que o consumo do alimento é seguro. Então eu diria assim que o risco para produtos produzidos dentro do referencial de conhecimentos que a gente tem, o risco é praticamente zero. Para a utilização de um defensivo aprovado na agricultura, deve-se levar em consideração os testes que são realizados anteriormente ao lançamento de um produto no mercado e também fatores climáticos. Monitorar o clima antes, durante e depois da fabricação e aplicação do produto é importante para entender o resultado final que aparece no campo. Nós estamos numa sala de teste aqui do cultivo de feijão. Isso aqui é um grande laboratório e dentro dessa sala há um controle de clima. É aqui que é feito os estágios de testes dos patógenos
dentro de uma cultura. Essa aqui é do feijão. O patógeno do mofo branco, por exemplo, foi introduzido nessa planta. E é aqui, depois que o patógeno está na planta, é que é introduzido o produto, o defensivo biológico ou químico, que vai ser analisado aqui junto a essa cultura. Praticamente todas as aplicações defensivas, elas têm a necessidade, boa parte delas tem a necessidade de serem absorvidas por plantas. E a chuva, que é benéfica para as plantas, ela pode implicar na retirada dos produtos que são aplicados na folha e o carregamento. Então é uma insegurança muito grande em termos de perdas. Então, para o produtor ele ter a garantia de que ele está aplicando um produto adequado para a condição de intervalo sem chuva que ele vai ter, é fundamental. Então, a gente tem condições de ter um nível de segurança muito maior das aplicações. Então, para o produtor, assim, saber sobre precipitação, vento, temperatura, ponto de orvalho, né, informações fundamentais em termos meteorológicos aí, né, é muito importante para ele fazer o planejamento e escolher os momentos adequados das aplicações. Cláudia Barreto, coordenadora do Comitê de Uso Correto e Seguro do Sindiveg, diz que há treinamentos constantes para garantir as boas práticas nas aplicações de defensivos, fundamentais para uma produção eficiente e segura, mas que é necessário aumentar essa base de ensino pelo país. Uma grande parcela dos pequenos e médios produtores, eles não têm acesso a essa qualidade de treinamentos. Na verdade, o pequeno e o médio, ele aprende com quem? Com o vizinho, com o pai, com o avô. Então, erros são cometidos porque ele não entende que aquilo que ele está fazendo no campo está errado. E isso a gente consegue identificar em treinamentos que a gente realiza, né? A indústria, ela vai até o campo e treina esses agricultores. E neste momento a gente percebe que os erros são cometidos muito mais por não saber como que se faz da forma correta. Cláudia traz uma dica importante de aplicação correta diante de condições de clima adverso. Na verdade, para uma aplicação correta, a meteorologia, o vento, a umidade, ela é primordial. Nas bulas dos nossos produtos, é muito claro que uma aplicação não deve ser feita, por exemplo, com ventos acima de 10 km por hora. E por que não? Porque ocorre a deriva. Então, por exemplo, se você está aplicando um herbicida e você quer que aquele herbicida fique na sua propriedade, se você aplicar com vento muito forte, esse herbicida vai ser arrastado para uma região adjacente. E nessa região adjacente pode ter, por exemplo, uma cultura sensível, e você vai acabar afetando e criando incidentes com seu vizinho, por exemplo, com a cultura dele. Então, por isso que é importante o agricultor saber exatamente como que está e como que vai ser o clima no próximo dia ou dentro do seu planejamento de trabalho. Para finalizar, a especialista lembrou que para fomentar as práticas agrícolas é necessário um diálogo entre agricultores e apicultores para a proteção das abelhas polinizadoras, essenciais para o sucesso de inúmeras culturas agrícolas. A comunicação entre eles é primordial. A gente viu dentro do projeto Colmeia Viva, do Sindiveg, que se não houver comunicação entre eles, podem ocorrer incidentes. Então, se o agricultor sabe que o apicultor está dentro da sua localidade, ele pode entrar em contato com esse apicultor e avisar que vai ter uma aplicação, por exemplo. E aí o apicultor proteger a sua colmeia. Então nós vimos dentro do Colmeia Viva que a palavra-chave é comunicação. Porque dá para ter uma aplicação segura, a agricultura pode conviver pacificamente com o apicultor.